Bom, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, nós iremos analisar hoje a filósofa Hannah Arendt, uma filósofa que nasceu na Alemanha em 1906 e faleceu nos Estados Unidos em 1975. Foi aluna de grandes pensadores como Russell, Heidegger e Karl Jasper. Por ser judia, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, ela foi perseguida e a sua nacionalidade foi retirada, ou seja, ela ficou apátrida e conseguiu exílio nos Estados Unidos, onde ficou até a sua morte. A sua análise filosófica vai ser justamente uma investigação dos horrores vividos no período de guerra. Qual é o nível da maldade humana e como o ser humano comum causou tanto mal ao seu semelhante durante esse período? Esses principais temas pesquisados pela pensadora são o mal no radical, a banalidade no mal, a violência e o poder, a ética e os direitos humanos. E como período tópico, nós iremos partir para uma análise do mal radical de acordo com o pensamento da autora. Segundo Hannah Arendt, diante da Segunda Guerra Mundial, o mal era pautado em cima do egocentrismo. Isso quer dizer que anteriormente o homem fazia o mal ao outro pensando no que ele poderia ganhar com aquilo. Mas durante o século XX, durante o período da guerra, esse mal se tornou cada vez pior. Esse mal foi se tornando radical, mais profundo. Ele não estava mais ligado ao egocentrismo. Ele não estava mais ligado com o que o sujeito ia ganhar em cima do mal ao outro. Ao contrário, esse mal ele procurava tornar o indivíduo supérfluo. Esse mal buscava tornar o indivíduo sem valor, retirar todo o valor humano daquele indivíduo. Então, o que é o mal radical? O mal radical é o aniquilamento da dignidade e da própria ideia do sujeito. Isso acontecia exatamente dentro dos campos de concentração nazista. Isso aconteceu porque quando Hitler ascendeu ao poder, constituindo o Partido Nazista, o Estado alemão inverteu o valor normal, que antigamente era não mate, agora se tornou mate. Ou seja, houve uma inversão do valor da vida. O inimigo agora precisava ser contido através do extermínio. E assim o Estado cria o inimigo. E quem era o inimigo do Estado? Todos aqueles que discordam do Estado, e principalmente aquele que enfraquece o Estado, que seria o povo judeu em questão. O povo judeu, então, vai ser a principal vítima daquele extermínio legalizado no Estado durante a Segunda Guerra Mundial. E como se caracterizava esse mal radical dentro dos campos de concentração? Primeiramente, a maior parte das pessoas eram separadas de suas famílias justamente por não terem um laço familiar, para não ter esse laço, para tentar sobreviver ao horror ou defender o outro. A segunda coisa, eles recebiam números, cores, símbolos, para poder serem identificados. Eles não eram mais chamados por nomes. E outra questão, eles eram forçados ao trabalho, até as suas últimas condições, esgotando todas as suas forças. As condições de trabalho e de higiene eram péssimas, eles eram vistos como escória e a sua dignidade era aniquilada, ou seja, eles não possuíam nenhum valor para o outro. O soldado alemão não via mais os judeus como seres humanos. Eles não possuíam dignidade e nem sequer eram considerados sujeitos humanos. Então a visão do alemão para com os judeus naquele momento é que o judeu era uma escória, era um bicho que deveria ser exterminado para o bem da Alemanha. Então essa ideia era de um mal que se radicaliza ao ponto de não conseguir identificar a humanidade do outro. É justamente isso que a Hannah Arendt vai chamar de mal radical. Então, num resumo assim bem sintético, mal radical ele é o aniquilamento da dignidade e da ideia do sujeito, além dessa percepção onde o agressor não reconhece mais o agredido como um ser humano. E como consequência esse mal radical, aí vem o segundo atributo do pensamento de Hannah Arendt, que se chama a banalidade do mal. E o que é isso? É quando o mal se torna tão comum que a gente não percebe mais o seu nível de agressividade. Um exemplo que nós podemos citar do dia a dia. Na hora do almoço, quando a gente liga o jornal, a gente já espera que vai aparecer uma notícia de um assassinato, e isso já não causa mais impacto em nós. Isso já é uma coisa cotidiana, já foi naturalizado. O mal já se tornou banal. A banalidade do mal é tratar a vida, a maldade, de maneira superficial, como se ela nunca fosse atingir a nós. Como se fosse uma coisa comum, do cotidiano e que não pode ser mudado na sociedade. Nós banalizamos a ideia do mal. E banalizando, se torna muito mais difícil mudar a sociedade nesse aspecto. Outro exemplo que a gente pode citar é quando a gente deseja a morte de um ladrão, por exemplo. Para desejar que o mal
que um homem mau seja punido, nós acabamos nos tornando maus também. E por que nós fazemos isso? Porque a banalidade do mal, ela cria uma incapacidade do sujeito refletir sobre a sua própria conduta, ou seja, ela deixa o sujeito ignorante de uma situação, não assumindo a responsabilidade e nem a profundidade das consequências dos seus atos. Assim, o sujeito que quer o bem, que quer uma sociedade mais justa, que quer uma sociedade sem o mal, ele acaba desejando o mal para ter essa sociedade, o que torna isso assim, um absurdo. Se isso fosse racional, o mal justificaria o bem. Ou seja, eu desejar o mal de um ladrão justifica o bem que o mundo não terá mais um ladrão. Mas também o fato do ladrão roubar o mal que ele fez irá justificar o bem que ele tinha tomado. Isto é, totalmente irracional. Uma sociedade que se estenda, defende o mal que se entenda. Então, meu irmão, se isso fosse racional, o mal justificaria o bem. Ou seja, eu desejar o mal de um ladrão justifica o bem que o mundo não terá mais o ladrão. Mas também o fato do ladrão roubar, o mal que ele fez, ia ser justificado o bem que ele tinha tomado. Isso é totalmente irracional. Uma sociedade que sustenta, que defende o mal a alcançar o bem, é uma sociedade onde o mal já foi banalizado. Uma sociedade que vai entrar no estado de agressividade, onde o mal vai ficar radical e, logicamente, ela entrará numa violência urbana, numa violência social enorme. Se Hannah Arendt utiliza o campo de concentração para descrever o mal radical, ela vai utilizar também Adolf Eichmann, que foi um membro do SS nazista, né, para identificar aí como é que funcionava a banalidade do mal. Adolf Eichmann, ele era responsável por assinar todos os documentos que assinavam os judeus ao campo de concentração. Ele era responsável por autorizar a ida dos judeus aos campos de concentração e automaticamente ele era responsável pela morte desses judeus. Só que quando ele foi capturado e julgado pelo Tribunal de Israel, ele se considerava totalmente inocente. Ele falava que ele era um homem de bem, que ele cumpria ordens, e que se ele não cumprisse ordens, ia um outro homem cumprir a ordem no lugar dele. Ou seja, ele era apenas um funcionário, ele não tinha culpa, ele não tinha nada contra os judeus, ele apenas obedecia à lei do seu estado. Então ele se considerava um homem inocente, pai de família exemplar. Perceba aí que a banalidade do mal na ação dele era exatamente não reconhecer a sua culpa, encarar tudo de maneira assim muito superficial. Então, esse termo, banalidade do mal, ele vai ser utilizado por Hannah para designar essa falta de profundidade que Eichmann apresentava no seu discurso. Ele se apresentava de uma maneira calculista, minuciosa, ele se colocava como alguém com autêntica incapacidade de pensar, ou seja, ele se fazia de vítima, ao mesmo tempo que ele não reconsiderava o fato de ser culpado e de ter participado de tudo aquilo. Ele colocava a culpa no Estado, né? Ou seja, tudo isso forma uma condição onde o mal foi banalizado. O mal era tratado na sociedade alemã como uma coisa normal. Mas por mais que ele não tivesse nada contra os judeus, ele fazia apenas parte de um mecanismo, ele era apenas um funcionário. Então, sendo assim, ele não teria culpa. Isso é o termo que Hannah Arendt vai determinar como banalidade do mal. Então, resumindo tudo isso, o que seria a banalidade do mal? Seria essa incapacidade do indivíduo perceber a sua própria culpa diante de uma ação, tratar isso de uma maneira superficial e perceber que o mal é uma coisa do cotidiano, que é normal e que não tem mais sentido lutar contra isso, que o mal faça parte do mecanismo social. Então, segundo a autora, nós devemos aprender com o passado, aliás, um passado que nem é tão passado, ele se faz presente de outras maneiras na nossa sociedade, e que nós devemos evitar repetir esses mesmos erros que aconteceram na Alemanha, onde não reconhecer o outro como ser humano, onde propagar o mal como banal. Então, o que ela vai designar para que a gente não permita que isso aconteça novamente? Ela vai dizer que a gente deve criar uma ética pautada na responsabilidade com o mundo, que nós devemos ser responsáveis uns pelos outros, principalmente com as crianças, que são o futuro. Então, se a gente educar as crianças para serem pessoas que respeitem uma lei autoritária, que persegue o mal como se fosse uma coisa ruim, essa criança ela vai fazer isso quando se tornar adulta e não vai reconhecer a sua ação, porque ela foi alienada no processo de educação. Então, o ser humano ele tem que proteger a cada um que vive em sociedade. Esse é o nosso dever, ter responsabilidade com os outros.
principalmente com a criança, condicionando essas crianças a uma educação crítica que faça com que elas sejam capazes de pensar por si, que sejam capazes de fazer com liberdade de escolha tudo aquilo que tiver em seu coração e sua mente, e não cumprir códigos de conduta, e que isso pode levar a uma banalização do mal. O ser humano, somente sendo livre e crítico, vai poder escolher eticamente por si. E essa escolha ética é a escolha de ter a responsabilidade pelo mundo, a escolha de ter a responsabilidade pelo próximo. Então, se a gente educar as crianças para serem pessoas que respeitem uma lei autoritária, que perseguem o mal como se fosse uma coisa ruim, essa criança ela vai fazer isso quando se torna adulta e não vai reconhecer a sua ação, porque ela foi alienada no processo de educação. Então, o ser humano ele tem que proteger a cada um que vive em sociedade, e esse é o nosso dever, ter responsabilidade com os outros, principalmente com as crianças, condicionando-as a uma educação crítica que faça com que elas sejam capazes de pensar por si, sejam capazes de trazer liberdade de escolha, não apenas obedecer códigos de conduta que já estão constituídos, porque às vezes esses códigos podem levar à banalização do mal, à radicalização do mal também. O ser humano, somente ele sendo livre e crítico, ele pode escolher eticamente por si. E a escolha ética é a escolha de ter responsabilidade pelo mundo, a escolha de ter responsabilidade pelo próximo.